Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite aqui a todos, boa noite aqui ao nosso mais novo projeto aqui da Brave Filmes, o nosso mais novo podcast que é o Brave na Sua Casa. Esse podcast que vai rodar o Brasil inteiro, conhecendo lugares, conhecendo pessoas, falando mais sobre o mercado imobiliário do Brasil, quem sabe do mundo. E é isso. E hoje, para começar o nosso primeiro podcast aqui, estou recebendo aqui uma das pessoas mais influentes do mercado imobiliário do estado de Goiás. Ele que é sócio fundador da Tropical Urbanismo, sócio diretor da Tropical Urbanismo, sócio fundador da Raiz Urbana e virou, além de cliente, virou um grande parceiro, amigo. E tem um negocinho aí também que ele gosta de jogar tênis não, ping-pong. Esse dia eu tive que dar um... Tênis de mesa. tênis de Para mesa. profissionais. Esse dia eu tive que ganhar dele aí, e depois deixei ele ganhar também, para ele não ficar muito triste, mas é isso aí. Meu convidado hoje mais que especial é ele, Leandro Daia. Obrigado, Como é que viu? tá, Leandro? Tudo bem? Ulisses. Ó, a primeira vez que eu conheci o Ulisses, ele me trouxe uma admiração muito grande pela simplicidade. Eu falei, Ulisses, você vai fazer muita coisa aí. E tá aí, né, Ulisses? Depois de alguns anos. Graças a Deus, muitos anos trabalhando junto, muitos projetos junto, graças a Deus, né? E aí, então, você vai fazer a Brave na sua casa, em Brave na todo o sua Brasil. casa. Todo o E Brasil. começando no ponto equidistante do Brasil, então. E aqui a gente está hoje aqui no L ponto aqui do Oro, que é um dos empreendimentos da Tropical Urbanismo. Esse prédio que é ícone aqui em Goiânia, né? E para o Brasil também, né, Leandro? Foi um belo empreendimento e hoje fazer aqui desse formato, né? Bem disruptivo, diferente. A gente quer trazer isso para todo mundo aí. Não é isso? É uma satisfação, viu, Ulisses? Vamos. Eu não sei o que você preparou aí. Preparei algumas Inclusive, perguntas pessoal, aqui. fiquei sabendo que é ao vivo, foi agora. Ele avisou antes, mas eu tinha esquecido, né? Então, Você esqueceu, né? peço desculpas, eu não fiz a barba. Você achou que ia fazer depois uma edição, né, Leandro? Mas assim, com barba também a gente apresenta mais, Não, mais tá sério, certo. né? É a realidade, aqui é preto no branco. É isso aí. Leandro, então para a gente começar, eu queria que você falasse o seguinte, você costuma dizer que você nasceu, né, no berço imobiliário, né? Mas em que momento isso deixou de ser influência da sua família e virou um propósito de vida? Chega até a gente fazer as lembranças e emocionar, né? Porque a gente vai aprendendo, nós temos a nossa personalidade, mas também a gente tem muita influência do meio na qual a gente vive, né? A gente fala muito sobre educação, né? De pai e filho, né? E com certeza, uma das coisas que eu não esqueço, né? Porque a Tropical, ela nasceu na Galeria Central, na Rua 4, com toda a família, né? Do meu avô, então o meu pai, mais os 3 irmãos. E eu lembro desde pequenininho, né? Mas assim, por volta de 8 anos, 9 anos, eu lembro que eu pegava aquelas liguinhas, colocava os papelzinhos assim, ó, e jogava nos corretores. Então eu já era encapetado desde o início, né? E o Paulinho, né, que eu gosto de chamar, que é o meu pai, eu sempre falo que é o Paulinho, ele sempre me levou para vários locais. Né? Vamos ali. Aí eu ia lá, conhecia, vinha uma área e ele explicava e eu não conseguia conectar tantas coisas, vivenciava lá com os corretores, que já era na Tocantins, e depois eu fui envolvendo e gostando tanto, que foi assim, igual a noite vai pro dia, aí de repente a gente se encontra com um propósito maravilhoso, que é desenvolver empreendimentos e fazer, né, provocar e contribuir para que as famílias se tornem mais felizes. Então acho que é isso, né? Mas eu fui bem encapetado antes, viu? Foi custoso. Custoso. Eu lembro uma vez, Ulisses, que eu Eu ia até estudava no perguntar Ateneu. qual que é a memória, né? Fala um pouco da memória que você lembra. Memórias entra na sua afetivas, cabeça tá? quando Eu relacionado vou à assim, ó, Tropical. quem me conhece mais de perto sabe quantas peripécias que eu já fiz na vida, mas eu vou falar uma delas, que é uma memória afetiva, que eu lembro que não é bem afetiva, né? Mas que tem a ver com o trabalho, porque eu estava saindo do Ateneu Dom Bosco, eu acho que eu tinha por volta de 12 anos, mais ou menos 12 anos, 13 anos, e aí eu estava indo para Tropical, onde
é em frente, né? Porque agora ela mudou também, alguns outros locais, né? Mas ela continua a parte lá também. E aí, na Alameda dos Buritis, eu atravessei a rua e eu fiz um machucado, como se eu tivesse tido um acidente, sabe? E aí minha mãe trabalhava lá já, né? Vendendo telefone. Só fazer um parênteses, no banco de telefones, se vendia linha. Aí, pessoal, que vocês estão aí atrás aí, ó. Pessoal, que vocês estão ouvindo aí atrás, só para vocês saberem aqui, ó. Todo mundo está ouvindo aqui também. Muitos anos atrás, você sabia que se vendia linha telefônica? Linha telefônica. Você sabe quanto que chegou a valer uma linha telefônica? Era muito dinheiro. $5.000, uma linha telefônica. Aí minha mãe trabalhava lá, né? Na Tropical e nessa seara das linhas telefônicas. E eu cheguei lá todo machucado, com sangue, mas não era sangue, né? Aí ela desesperou, quase desmaiou e brigou comigo, puxou minha orelha, puxou meu cabelo. Mas aí devagarzinho eu fui entendendo, né? Esse meio empresarial que me encantou e ele não tem limite, né? Não é à toa que a Brave é especialista em produções na área imobiliária, porque é muito vasto, né? Muito vasto. E você imaginava, Leandro, assim, que um dia carregaria a responsabilidade, que hoje, esse ano a Tropical faz 50 anos, né? Esse ano, dia 10 de novembro, faz 50 anos, 11 de novembro vai fazer 50 anos. 11 de novembro? 11 de novembro. Então tá. E você já imaginava, assim, que você carregaria a responsabilidade de liderar uma empresa, já que esse ano faz 50 anos de história? Olha, quando eu estava estudando, né? E aí eu só realmente concentrei os estudos quando eu entrei na faculdade, porque como eu fui muito peralta, né? Pode entregar o telefone para ele. E aí eu estava na decisão se eu faria engenharia civil ou administração de empresas. E aí eu escolhi o curso de administração de empresas, fiz um curso que eu considero que foi fenomenal, né? A nossa Eli Cleusa, que já é desencarnada, mas ela trouxe um curso esplêndido, que foi o PDE, que foi o Programa de Desenvolvimento de Empreendedores. E aí, desde então, eu comecei a entender um pouco mais o que é fazer acontecer, né? Porque assim, ser dono de empresa, ou você ter um projeto, ou estar envolvido com outro projeto, não importa. O que importa é quando a gente descobre que a gente tem capacidade para fazer acontecer alguma coisa. E aí, eu falo para vocês com muita clareza, quantas vezes eu falei coisas que eu não deveria falar. Quantas vezes eu numa reunião, depois o Paulinho, o Antônio Carlos, né, a Beth, a própria Lucinha, minha mãe, me chamou e falou assim: Leandro, não é assim que conduz. Então a gente não está 100% pronto, a gente vai sendo lapidado. E para a gente ficar mais pleno, né, porque a gente também não está sempre pleno, sempre 100% pronto, a gente vai aprendendo com os erros. Então a gente vai descobrindo o jeito de acertar, o jeito de errar. E quando a gente tem um propósito muito forte, aí é onde que entra essa questão, porque quando eu tinha, sei lá, meus 18 anos, né? Meus 18 anos era para eu ter tirado a carteira de habilitação e eu tirei o Cresce antes de eu tirar a carteira de habilitação. Então eu fiz 18 anos e tirei o Cresce. Né? Então eu me tornei, né, assim, corretor de imóveis também, além de administrador, além de empreendedor imobiliário, eu sou corretor de imóveis. Então eu tenho orgulho em falar, né? Meu Cresce é 7252. Você já andava para todos os lados com seu pai, com seus tios, mesmo menor de idade, já participava do mercado imobiliário? Já. Eu comecei a trabalhar até antes, né, de completar os 18 anos, mas dizendo assim, que eu caí a ficha dessa responsabilidade até hoje, né? Então a gente vai entendendo o propósito. Quando a gente tem um propósito muito forte, que é de ajudar as pessoas, de entregar algo, meu tio, Antônio Carlos, sempre me ensinou uma coisa assim: Leandro, onde você for, que você receber, você entrega 2 vezes mais do que você recebe, que aí algo você vai ter, né? E também, assim, é um ponto à parte que eu acho que é importante eu falar para vocês, que quando eu fiz 16 anos, eu encontrei um mundo social. E aí, com o mundo social, dos trabalhos sociais, fazendo bem, né, entidades sociais, e aí depois eu nunca parei com isso, ele me deu uma segurança muito forte. Entendi. Sabe, quando você faz uma coisa do bem, você pode pular do abismo, claro, de paraquedas, né? Mas você está sendo acompanhado pelos anjos.
Então, quando a gente faz um trabalho para o mercado imobiliário, com a boa intenção, com transparência, com honestidade, com amor, né, com dedicação, no final, você vai atrair boas pessoas com você e no final você vai ter projetos bem concebidos. É meio que natural, sabe? Uhum. A gente sabe, Leandro, que a Tropical é uma empresa familiar, né? Tem a primeira geração, que é seus pais, seus tios, e agora vindo com a segunda geração aí, que você e seus primos, né, irmã. Me fala um pouco, qual que foi o maior ensinamento aí dos seus pais, da sua família, que eles te deixaram sobre negócio? Sabe, assim, quando uma pessoa entrega para você um projeto e fala assim, ó, tchau, resolva. Eu acho que essa carga de responsabilidade fez muito sentido para eu absorver essa Aham. responsabilidade de entregar, né? Mas também, assim, em inúmeras horas de reuniões com os meus tios, né, com os meus primos, foi, assim, uma grande quantidade de princípios, de diretrizes, que foi modelando. Então, eu acho que não tem um ponto específico, mas uma série de acontecimentos, né? Entendi. E muita gratidão, né? Esses dias eu estava conversando com a nossa consultora e, assim, confirmei com ela assim, quanto que a empresa familiar é forte, que traz esses princípios, né? Uhum. Mas não tem uma regra específica, tá? Assim, até falando para todos vocês que estiverem ouvindo, não tem uma receita de bolo como fazer uma transição de uma empresa familiar para a primeira para a segunda geração. Não tem. O fato é que, da forma que foi feito, teve dores, teve desafios, Uhum. mas valeu muito a pena, porque nós conseguimos criar um dinamismo onde dá independência, dá personalidade para cada um e a gente continua desenvolvendo os empreendimentos em conjunto, todos, né? Perfeito. E você, Leandro, você está falando aí, né, já desde pequeno já está envolvido aí no mercado imobiliário. Eu acredito que você já deve ter passado por várias partes dentro do grupo, várias posições dentro do grupo. Como que isso mudou sua visão de liderança hoje? Olha, lembrando que todo mundo, né, que trabalha em qualquer lugar do planeta Terra é um líder, né? A Certo. gente não pode esquecer disso. E liderança, à medida que a gente vai evoluindo e vai entendendo que a gente não faz nada sozinho, né? A gente vai compreendendo o quanto que ter uma seriedade, uma dedicação e compartilhar responsabilidades e buscar pessoas melhores que nós somos em determinados pontos, faz com que a gente se torne um líder melhor, Uhum. né? Certo. Então, acho que essa liderança a gente vai buscando, vai entendendo e a gente vai caindo na ficha, né? Que a gente não consegue fazer nada sozinho e que nós somos o que nós somos. Tem a frase do Almir Sater, né? Uhum. Inclusive o Almir Sater é o nosso padrinho, nosso mentor, que está nos nossos empreendimentos de sustentabilidade, que traz a música tocando em frente, que cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Então a gente tem que entender que nós temos as nossas limitações, que nós temos os nossos potenciais e confiar muito na gente. Porque quando a gente tem uma confiança sincera, a gente faz coisas que outras pessoas iriam dizer, é impossível fazer isso. Ah, vou dar um exemplo aqui do Orion. Uhum. Né? O Orion é um conjunto de 4 grandes empresas que deu muito frio na barriga ao desenvolver o empreendimento. O Paulinho teve a liderança, né, pelo Grupo Tropical. Todos nós, né, eu fiquei responsável pela essa parte comercial. Mas a gente consegue fazer grandes feitos quando a gente tem uma dedicação muito forte e compartilha riscos, tá? Não sei se tem alguma pergunta que você vai fazer, mas assim, talvez um dos pontos mais importantes do crescimento do Grupo Tropical foi porque a gente conseguiu compartilhar riscos Uhum. com vários parceiros nossos que confiam e confiaram na gente Uhum. para a gente entregar inúmeros produtos, né, para o mercado, né? Entendi. A Tropical tem esse viés, né, de sempre trabalha em conjunto com vários parceiros, né, em todos os produtos, né? Com certeza, assim, é, eu diria que talvez 80% do mercado imobiliário a gente tem uma relação de sociedade. E ainda convido, assim, aquele que não tem uma sociedade conosco, nós somos abertos para a gente fazer parceria juntos, ganhar dinheiro junto
porque o lucro, ele é uma consequência do trabalho e lucro não é pecado, porque o lucro, pessoal, é apenas uma forma da gente dar mais propulsão para o progresso. Basicamente é isso. Se a gente resumir a nossa vida, independente do valor patrimonial que alguém tenha, ele não consegue gastar ele. Ele tem que fazer o quê? Desenvolver mais e mais projetos, né? E o mercado imobiliário é assim. Todo o valor que a gente tem de resultado de um empreendimento, a gente vai lá e aplica em outro, aplica em outro. Então, por isso que a gente conseguiu, né, ter essa possibilidade de entregar muitos produtos. E a Tropical, né, ela vem atravessando décadas aí, como a gente falou, esse ano faz 50 anos, né? Passou por diferentes ciclos aí do mercado aí. E o que mantém uma empresa tão forte por tanto tempo? Não dever para banco. Aí talvez os banqueiros podem estar achando ruim essa fala, mas a gente tem que ser sincero, né? Porque não tem negócio nenhum que consegue pagar juros de banco. Então essa é uma premissa que a gente nunca abriu mão, né? Fazer financiamento à produção de um empreendimento, tá tudo certo, não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando de dever juros, né, para banco. Então isso a gente nunca fez, porque esse é um grande ponto que tem que ser atento. Ah, não, eu consigo fazer um empreendimento, eu vou fazer ele sozinho. Eu quero ganhar 100% desse resultado, então eu vou ver se eu consigo pegar um dinheiro emprestado. E aí é exatamente onde é o ponto que erra, porque primeiro sozinho não faz, a gente não consegue fazer grandes feitos, né? Certo. Sozinho pode ir até mais rápido, mas juntos se vai mais longe. Com certeza. Inclusive, é uma das 8 verdades da raiz urbana. Uhum. Então, quando a gente mitiga esse risco, convidando parceiros no risco conosco, a gente tem essa possibilidade de fazer grandes feitos e com possibilidade da gente entrar com o nosso próprio recurso, né? Então, é claro que o recurso é uma limitação, mas o braço nosso, a capacidade de controlar as coisas também é uma limitação. Por isso que a gente tem que chamar muitos sócios. E aí a gente pode falar assim de inúmeras histórias, né, ao longo da vida da Tropical, porque a Tropical nasceu em 76, eu sou de 78, tá? Então nem na barriguinha da minha mãe e nem desculpa a expressão aí, mas nos testículos, né, do meu pai eu estava. E aí depois, né, nasceu a minha irmã, eu nasci, depois os demais primos nasceram, e eu sei, assim, a convivência, né, e todas as histórias que o Paulinho, o Antônio Carlos e a minha tia Lucy e a Beth sempre reforçaram sobre fazer parceria. Então, uma coisa que eu aprendi assim com o Paulinho, que na época ele não tinha dinheiro, né, porque curiosidades, né, antes de existir a Tropical, existia a Fonte do Paladar. Então, para quem é aí da geração anterior, vai saber da Fonte do Paladar, que teve no centro de Goiânia, que tinha as vitaminas gostosas, né, e os sanduíches, etc. E aí o Paulinho fala muito, né, que estava no caixa, ele fazia vitamina, mas estava no caixa também. E aí, através da Fonte do Paladar, depois tomou-se a decisão, né, de abrir uma imobiliária. E aí ele fala muito assim, que na época ele não tinha dinheiro. Então como é que ele fez? Já ouviu falar a história do primo rico? Tem até um livro, não tem? Tem, primo rico, primo pobre. Primo rico, primo pobre. Então ele tinha o primo rico. E o Paulinho era o primo pobre, né? E aí ele chegou pro primo rico, falou assim, ô primo rico, tem um negocinho aqui que é bom demais. Confia em mim que eu vou entrar para comprar esse imóvel e vamos colocar uma correção nele. E aí, vendendo esse imóvel, nós vamos rachar esse dinheiro ao meio. 50% para você, primo rico, devolvido o capital corrigido para você, 50% do lucro e 50% para mim. Né? E assim foi fazendo com o Grupo Tropical. E a gente foi desenvolvendo e aí a gente aprendeu a fazer o negócio em si. O que é a grande questão? É a gente compartilhar os riscos com as pessoas e dividir os lucros. É basicamente isso. Perfeito. E Leandro, eu tive a honra de gravar algumas vezes, né, com o Paulinho, com a Beth, com a Lucy, com o Antônio Carlos. A gente fez um videozinho na época de 45 anos, fizemos ano passado sobre os 49 anos da Tropical. E para mim sempre é uma honra, assim, a gente... Parece que aquele momento com eles ali, a gente bate um papo, a gente saiu dali e evoluiu mais uns 10 anos, né?
que eles são muito bacana ver a união deles também. E agora com essa transição, né, para a família, queria que você comentasse um pouco dos maiores desafios, né, de conduzir essa transição para a nova geração, né, mantendo essa união. Na prática, que você me falasse como que sustenta essa união. Olha, irmandade é um ponto fundamental. Dizer que foi tudo maravilhas não foi, mas uma coisa que eu acho que assim sustentou bastante é a segurança de que, independente do que acontecesse, todo mundo estaria junto. Então, acho que isso foi muito forte, né? E Uhum. também contando com os 7, né, primos, né? Primos, né? Porque dos 4, né, teve o meu avô Tunico, a minha avó Teresa, e aí teve os 4, né, os 4 irmãos. E dos 7, que são os 7 barrigudinhos, que eu gosto de dizer, né? Eu sou um deles. Aí tem a minha irmã, que é a Andréia, o Marcelo, que é o meu primo, que é engenheiro, a Andréia, que fez economia e administração, a Marina, que também é irmã do Marcelo, que ela mora no Rio de Janeiro e é especialista nessa parte de produção, de cinemas, e é arquiteta também. E também tem a Mariana, que ela formou em Relações Internacionais, o Felipe, que ele formou em Ciência da Computação, o Fernando, que formou em Direito. Por que eu estou falando com tantos detalhes isso? Porque essa junção de personalidades, de entendimentos, fez também dar um amparo muito forte para a perenidade da Tropical, né? Uhum. Então, é isso, a gente conseguiu criar sua independência, fortalecer todos os laços que cada um teve suas vocações e fazendo empreendimentos, desenvolvendo negócios, né? Não é só empreendimentos, desenvolver negócios. Então, eu vou te dar um exemplo. Na época, o que a gente ainda não estava, né, na operação da segunda geração, a gente teve inúmeros sócios. Né? Eu não vou nem colocar aqui, porque às vezes a gente pode estar esquecendo de alguns. Certo. Mas, assim, são pessoas que se tornaram sócios nossos da operação e depois criaram outras empresas e são parceiros nossos também. Mas, recentemente, agora vamos falar de hoje, nós temos várias empresas do grupo. Uhum. Né? E que alguns primos tocam essas empresas. Uhum. Então, eu vou falar para você, assim, todos os meus primos são extremamente profissionais, competentes, sérios, Uhum. e juntos vamos mais longe, né? Inclusive, você fundou agora uma empresa que é a Raiz Urbana. Fala um pouquinho pra gente o que é a Raiz Urbana, para quem não conhece. A Raiz Urbana, ela é uma empresa que ela é do Grupo Tropical, na qual está à frente eu e o Paulinho. E raiz por quê, né? A gente tem um motivo forte, Uhum. né? Porque ela traz as raízes, os princípios, as diretrizes do Grupo Tropical. Então a gente traz uma porção de empreendimentos que a gente já tinha desenvolvido anteriormente, dando sequência para mais e mais empreendimentos que estão surgindo, né? E urbana porque é o urbanismo, né? A gente trabalhar com pessoas, com desenvolvimento, né? Então por isso que a gente traz a palavra raiz urbana. Então a raiz urbana a gente desenvolve empreendimentos de forma geral, shopping, malls, incorporação vertical, incorporação residencial, loteamento, condomínio fechado, vários empreendimentos, né? Nessa área de renda também. Então eu convido todos os investidores, parceiros que querem, né, compartilhar suas bem-aventuranças e aumentar o capital, vem com a gente, que a gente é muito aberto e a gente quer aprender também com vocês, né? Porque a gente até diz assim, verdadeiramente, Ulisses, Uhum. o parceiro que é um terreneiro, que é dono da terra, ele é fundamental para poder contribuir com a gente quando a gente faz uma sociedade. Com Então certeza. todos têm a sua relevância, né? Sem essa relevância. E Leandro, agora falando um pouquinho do Leandro mesmo, sem ser o Leandro empresário, né? Tem muita gente que ainda não te conhece ainda, né? Todo mundo conhece você como Leandrinho da Tropical, né? E do Leandro pessoal agora, né? Queria que você falasse um pouquinho desse outro lado seu, desse outro lado que o pessoal não conhece. Eu sei que você tem um trabalho voluntário que você faz, se veste até de palhaço, vai nos hospitais. Fala um pouquinho para mim desse projeto seu aí. Que inclusive É, você citou já no começo do podcast, né? eu citei um pouco assim, bom, todos nós, né, nós temos a gente coloca vários chapéus, né, na nossa vida.
Eu não coloco a palavra máscaras, porque às vezes dá uma interpretação que a gente não é verdadeiro conosco mesmo. Mas a gente atua em vários momentos, em vários locais, né? Então, se tem um Leandro que é um Leandro sério, mais sério, vamos dizer, é no trabalho, né? Então, tem gente que fala assim, nossa, Leandro, você é tão sério assim mesmo no trabalho, porque eu sempre fui um Leandro brincalhão, né? Uhum. O pessoal me chama de Leandrinho, e se vocês pegarem aí nos meus amigos, vocês vão conhecer algumas histórias que são assim... é, Falei, esse aí é o Leandro mesmo? esse é o Leandro mesmo, né? Então, eu fui, e gosto de ser, né? Assim, um Leandro muito brincalhão. Então, o meu lado, Leandro, é extrovertido, brincalhão, dançarino, que faz Jogador de ping-pong, brincadeiras. Hã? jogador de tênis de mesa. Jogador de tênis de mesa. Esse é o Leandro brincalhão. E tem o Leandro também brincalhão, mas do lado social, né? Porque com 16 anos eu comecei a fazer um trabalho social em Senador Canedo, que eu ia todo domingo, 7 horas da manhã, eu estava lá evangelizando as crianças. Na verdade, eu estava me evangelizando, né? Achando que eu estava evangelizando as crianças, mas eu estava sendo evangelizado. E aí eu gostei muito, porque a gente ia nas casas, levava a palavra, e depois eu fui agente de proteção da infância e da juventude Aham, durante 5 anos. aham. Então eu ia nas escolas públicas divulgar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu e uma amiga minha, que chama Eliane, que era uma parceira, e a gente fez inclusive uma arte, uma peça com os fantoches. Então a gente falava isso para as crianças, né, de um modo mais lúdico. E aí eu tive várias oportunidades, né, trabalhei com palhaço nos hospitais, que foi muito bacana. Eu só tenho uma frustração, Ulisses, que eu não sei cantar. Eu queria Mas cantar. também você quer de tudo, que você faz tudo quanto é coisa. Não, pois é, mas assim... Já vai virar o super-homem se você aí o cantasse. que ia acontecer se eu soubesse mesmo cantar? Aí eu não estava trabalhando no mercado imobiliário, sabe? Provavelmente eu ia ser aí um Leonardo da vida, um Gustavo Lima. Mas assim, por que eu tô falando do canto, tá, gente? Porque tocar e cantar nesses trabalhos sociais a gente consegue penetrar com mais facilidade na alma das pessoas, né? Além da nossa palavra. Então, o Terra Livre é uma das entidades, é uma das ONGs que eu gosto de trabalhar também, que inclusive nesse momento a gente está finalizando, e convido a todos vocês que tiver essa sensibilidade, essa possibilidade, para contribuir, porque nós estamos finalizando as cotas da construção do Terra Livre. Perfeito. E foi muito lindo esse trabalho que aconteceu, porque 3 anos atrás a MITS me convidou para poder fazer uma reforma. Eu falei, MITS, fazer reforma aqui não dá. É impossível. Como que as pessoas vão contribuir? Não, eu digo assim, estou falando Aham. quando ela falou da reforma, eu falei, Terra Livre merece uma nova sede. Aham. Ela falou, não, é impossível conseguir uma nova sede. Falei, nada é impossível, ô Mitz. Passou uma semana, eu recebo um contato de uma área sendo vendida em frente. Juntamos uma porção de amigos e arrecadamos mais de 500 mil. Fizemos um projeto com doação das 2 arquitetas, arrecadamos já quase 2 milhões de reais. Nossa. Como é que é feito? É só entrar em contato com o Terra Livre ou comigo. Aí tem as cotas, que vai pagar em 20 meses e vai fazer parte de algo que vai ficar eternizado, né? Não só o Terra Livre, mas assim, eu fiz parte, aí foi como Grupo Tropical mesmo, Nossa, que a que gente benção, hein? tem uma creche, que é o Aldeia dos Sonhos, lá no Vale dos Sonhos, que foi o mesmo formato, a gente juntou uma porção de pessoas, construiu então um Grupo Tropical, e o Fernando Pinheiro, do Grupo Imperial, faz essa contribuição, né? Então, quando a gente vai conversando, a gente meio que se mistura, sabe? Com os projetos sociais, com o trabalho empresarial, com os trabalhos, com os amigos, né? E com os esportes, né? Porque você estava falando disso aí, Uhum. a gente também tem que ter equilíbrio, né, Tem que Ulisses? ter. E eu amo esportes, você sabe disso. Não, eu sei disso. A minha queda maior é por bola Uhum. e futebol de preferência, né? Então, eu gosto muito de futebol. Aí depois eu parei um pouco e fiz futevôlei, Rapaz, que eu não é o meu maior forte, o e eu não futevôlei. sei de onde você arruma tanto fôlego, porque esse Leandro já tem cada história. E... Atravessar rio lá do Rio Araguaia. gente, então vamos fazer um parênteses aqui, que é fundamental, tá? Não sei se você já teve uma situação de desafio que
colocou em risco um amigo quase morrer. E viu um amigo quase morrer, quase morrer. Só que assim, eu tenho até uma história, viu, gente? Mas foi deletado no YouTube o Nego d'Água. Tá? Tem o Nego d'Água, do Araguaia, que sou eu. Mas assim, eu adoro o Rio Araguaia, né? E tem que respeitar o Rio Araguaia. Mas eu gosto de mergulhar, pegar jacaré. Eu pegava, não pego mais. Só que eu nunca matei, viu, gente? Pegar jacaré foi só pra brincar. Mas eu não faço isso mais. Mas aí, eu convidei o Ulisses, que tá aqui do meu lado, lá no Água Santa, onde a gente tem um empreendimento, um condomínio fechado, lá em Aragarças, com água quente. E aí eu falei assim, Ulisses, vamos atravessar o rio? Tá pertinho, porque lá o braço é um pouco mais estreito. Aí falou, vamos, Leandro. Deu uma engasgada assim, mas ele foi comigo. Eu falei, isso aí é de boa, eu sou acostumado a nadar no rio Corumbá gelado aqui, então, não é possível, se você não vai se esforçando, pela correnteza você vai reto aqui, mas você vai sair lá do outro lado, né? Não, a gente manteve. De boa. A gente manteve a mesma linha reta. Você teve que se esforçar para nadar. E aí, faltando uns 20 metros, o Ulisses já tava bufando. Nossa, e ele tava diferente, sabe? Aí eu falei assim, opa, entra agora a mentoria psicológica. Ulisses, tá de boa. Se você cansar, pode montar no meu ombro aqui, de boa. Tô aqui do seu ladinho. Fui conversando, falei, ó, sua família é linda, seu trabalho é maravilhoso. Falei assim, não é o momento, Ulisses. Ele olhava pra mim, agora. Não, tá bom. Mas ele conseguiu, atravessou, você não precisou, você nadou, você foi até o final. Mas foi brinquedo não. Foi brinquedo não. Porque a hora que eu achei eu falei, moço, acostumado nadar nesse rio Corumbá aqui, lá na chácara, isso aqui é manha. Rapaz, a hora que você chega no meio, a correnteza pega você. Você tá louco. Eu falei, Leandro, chama os caras do caiaque, um monte de gente andando de caiaque. Ele, não, vai de boa, tô do seu lado. Moço, eu não sei de onde eu tirei força. Eu cheguei lá do outro lado, meu coração tava mas isso acelerado. Assim, são histórias que a gente compartilha. Não pode colocar isso para as crianças e adolescentes, porque não, ainda tem um detalhe. Ele foi, voltou, nadando, buscou o caiaque, voltou e me buscou. Mas assim, voltando à questão do esporte, né, da importância, o quanto que é bom, né, fazer esportes, porque isso nos dá vida. A gente está falando de muita questão de saúde mental, né? Então a gente tem que ficar antenado com os nossos parceiros. E eu quebrei muito paradigma, viu, gente? Assim, depois da pandemia eu entendi que realmente nós precisamos trazer esse equilíbrio e entender que fazer musculação, fazer esportes, ter uma alimentação saudável, valorizar, né, os profissionais, tanto psicólogos, tanto médico, nutricionista, etc., são importantes para a gente ter uma longevidade maior, né? Com certeza. Leandro, agora me fala um pouquinho, como que você imagina as cidades do futuro? Olha, é desafiador falar isso, mas eu tenho algumas convicções, né? Vamos falar assim, vou dar um exemplo aqui, talvez alguns não vão concordar, mas a gente tem que ser crítico e às vezes até polêmico. O Elon Musk, por exemplo, é um grande empreendedor, visionário, nasceu para poder fazer grandes feitos, não tenho dúvida sobre isso. Mas às vezes extrapola os sonhos, né? Por exemplo, ter uma habitação em Marte, né? Porque eles colocam isso com muita veemência. Não acho que isso vai acontecer. Nosso planeta Terra tem essa órbita, tem esse plano espiritual e a missão nossa é aqui, ponto final. Cidades do futuro, se você colocar daqui 100 anos, eu acho que vai estar do jeito que está aqui. Né? Sinceramente, vai estar do jeito que está aqui. Agora, é claro que as tecnologias vão evoluir, muitas coisas vão consolidar, porque a gente, na verdade, está num desespero, correndo para não sabe aonde. Então a gente tem que ter uma preocupação muito com o nosso propósito de vida. O que nós queremos? Nós nascemos para quê? Para fazer o quê? Porque uma certeza, Ulisses, nós temos, né? Qual que é a certeza que a gente tem? Conta pra mim. A gente vai morrer um dia. Mas você acha que o futuro do urbanismo vai ser mais tecnológico ou mais humano? Primeiro, eu vou colocar o meu desejo, né? É que ele seja mais humano, né? Hoje a gente percebe aí que a gente recebe ligações todo momento, mais de 40% do que a gente vê nas redes sociais é advindo de IA, de inteligência artificial. Então a gente vai perdendo um pouquinho a relação humana. O que nós estamos fazendo aqui é uma relação humana. Eu estou olhando para você, a gente está conversando, então a gente está querendo trazer essa presença, né? Mas a gente não pode furtar de que a tecnologia está aí, vai de fato colocar muitos empregos em questão,
porque não vai ter essa necessidade, mas a população vai continuar crescendo. Hoje nós temos 8,5 bilhões de pessoas, daqui a um pouquinho vai ter 9, daqui a um pouquinho vai ter 10, e essas pessoas vão continuar trabalhando, sendo úteis. Então a gente vai ter o quê? Um modelo novo de criatividade. Né? Mas aí como que vai ser o modelo nosso, agora falando do mercado imobiliário? Experiência, convivência, vivência, respeito, dignidade. Eu acho que isso é o mais importante. Não, o que eu defendo, não podemos desenvolver projetos frios, não podemos desenvolver projetos não sustentáveis. Quando eu falo sustentáveis, não é só a parte do verde, tá? A sustentabilidade ela está em todos os tripés, desde o financeiro, desde a parte econômica, desde a parte da natureza, né? Então a gente tem que criar projetos que faz sentido para a humanidade. A Tropical usa muito a frase, né? Qualidade de vida, né? E essa qualidade, a gente sabe também que qualidade de vida hoje, o pessoal tem procurado muito tempo também, né? O tempo parece que virou o novo luxo, né? E como que os empreendimentos podem devolver, né, esse tempo às pessoas, assim? É basicamente assim, retornar às nossas origens, né? Valorizar a natureza, de onde nós viemos de fato, né? Eu não sei se você já andou comigo, você sabe tanto que eu gosto, que eu tento misturar, né, o trabalho com os esportes, né? Então, quando a gente está olhando um empreendimento, eu gosto de pisar, né, no chão, sentir o cheiro da terra, adentrar a mata. Então, eu acho que você já deve ter andado comigo em algumas áreas, né? Já demais, no Scarpas. No Scarpas, vou te levar lá Tem vídeo no meu celular dele desafiando os outros fazendo flexão lá no Scarpas. Foi, né? Tem outras histórias, mas assim, tem um conceito de agri-hood que nós vamos lançar em Brasília, que é lindo lá. Então assim, eu falo para vocês com muita certeza, assim, quando a gente entra dentro da mata, tá? Com risco de pegar carrapato, com risco de, não, assim, tem que ficar antenado, né? Mas tem cobra, tem marimbondo, etc, etc. Mas quando a gente está respirando a natureza, eu não sei cientificamente falar, mas eu sinto muito bem e fico mais feliz, tá? Aí eu até convido a todos os médicos a falarem um pouquinho sobre isso, porque quando a gente está diretamente com a natureza, a gente desenvolve isso. Então, quando a gente fala do quiet luxury, que é, assim, um luxo silencioso, um slow living, que é uma vida mais leve, né? Porque não adianta, a gente está numa correria, levando criança na escola, tudo é horário, tem que acordar cedo, tem tudo certinho, né? E quando a gente vai para nossa casa, que a gente tem qualidade de vida, seja na primeira, seja segunda residência, né? Porque a gente está falando muito do Aldeia do Vale lá em Pirinópolis, que a gente está trazendo o mesmo conceito do Aldeia do Vale daqui de Goiânia, mas com alguns conceitos mais inovadores, né? Lotes grandes. E aí o que a gente quer preservar lá? Qualidade de vida, né? Sustentabilidade, questão de gestão de resíduos. A gente tem que refletir um pouco na nossa vida, né? Sair assim, descabidamente, sem saber o que está fazendo, né? Então, a gente tem que assim, fazer uma introspecção, respirar um pouco e falar assim, tá, o que eu estou fazendo que realmente faz sentido para minha vida, para minha família e para a sociedade. É muito profundo isso, né? Muito profundo. Inclusive, assim, você chegou até a comentar para a gente também numa outra entrevista, você foi no Aldeia do Vale, né, no começo lá, e teve uma sensação muito boa, né? Você tem muito disso, às vezes assim, cara, eu quero desenvolver um empreendimento, mas primeiro vou na área, deixa eu sentir se realmente Total. vai me dar uma energia que fala, cara, isso aqui me dá uma energia muito boa, eu quero realizar esse empreendimento aqui. Você tem disso? Como que é isso? Total. Assim, eu já fui em algumas áreas que eu pisei e senti, não vai ter essa liga, né, essa conexão. A gente costuma dizer assim que toda área ela tem a sua vocação, né? Mas tem algumas áreas que ela nasceu para ter algo especial. Então, quando eu pisei no Aldeia do Vale, em Pirinópolis, né, que não era Aldeia do Vale, né, era apenas uma terra, aí eu arrepiei, né, assim, nossa, parece que já tá lá pronto. Que eu costumo dizer essa frase, que nós somos pontes. Essa é a grande verdade, nós somos pontes.
para tudo que nós fazemos, não só na área imobiliária. Nós somos pontes em tudo. Nós somos ponte com a nossa esposa, com a nossa companheira, nós somos ponte com os nossos filhos, com os nossos amigos, nos trabalhos, com os parceiros. Então, a gente apenas une as coisas, né? Então, eu falei assim, nossa, aqui merece um projeto. Né? O Scarpas foi a mesma coisa, né? Tantos outros projetos que a gente vai desenvolvendo. E aí eu costumo fazer o seguinte, eu costumo fechar os olhos, abrir, né, o olho da alma mesmo e materializar, não com tudo, porque a gente faz o conceito de charretes, a gente ouve todo mundo, né? Mas a gente começa a materializar pessoas vivendo lá, a gente materializa construções das casas Os e a espaços, gente o que vai dando poderia, essa né, compor intenção. ali. E o que que te brilha os olhos, Leandro, no mercado imobiliário depois de tantos anos? O que que brilha depois dos olhos? Assim, ó, para mim não tem nada mais forte, Ulisses, quando a gente dedica horas e horas, né? E às vezes a gente sai do nosso normal de consciência, né? Às vezes a gente sai fora do prumo, a gente fica mais acalentado, né? Com as coisas, porque a gente tem que fazer acontecer, né? Então a gente tem que ser mais enérgico e a gente tem as nossas, né? As nossas bem-aventuranças, as nossas alegrias, mesmo que venda 100% num dia, mas assim, o que brilha os olhos é a gente olhar para trás e falar assim, nossa, deu certo. Tem pessoas felizes morando aqui. Para mim não tem valor assim que paga, né? É imensurável. E também ver que nós temos os parceiros que estavam lá, foi a coisa mais importante na vida deles, que confiou na gente fazer aquela parceria e ele tá ganhando muito dinheiro também, né? Então, assim, essa é uma grande felicidade do dever cumprido, vamos dizer. Entendi. E, Leandro, eu queria que você deixasse a sua mensagem. A gente sabe que agora está em vocês, na segunda geração da Tropical Urbanismo. Logo tem os seus filhos, os primos dele. Você já está com quantos filhos mesmo? Tô com 3 filhos, Três filhos. um de 12, uma de 10 e um de 4, Rapinha do Tacho. Então, tem uns aí que já tá quase já entrando aí já, igual você, né? Já tá começando ali a começar a aprender, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para essa próxima geração também da sua família. Sabe, o que é a mensagem que você deixaria hoje para eles? Olha, não só para os meus filhos, né? Para os meus sobrinhos e para todos os adolescentes, né? Crianças e adolescentes que estão adentrando ao mercado, né? Das empresas familiares ou até do mercado de companhias que não têm essa relação familiar. O que vocês fizerem, entrega 2 vezes mais do que vocês vão receber. Se vocês fizerem alguma coisa, que façam com intenção. Independente de onde vocês estiverem, coloca o pensamento para fazer algo útil e de entrega. Você está na sua casa, tomando um banho, a água do chuveiro está caindo em você, você está produzindo. Você acorda, você está produzindo, mas com equilíbrio com a família. E tem uma segurança muito grande, confia em você. Eu gosto, viu, Ulisses, assim, de trazer um dos livros, né, que eu já li, que é o do Deepak Chopra, que é das 7 leis espirituais, que ele fala que uma dessas 7 leis é a lei que você entra no estado atemporal, né? E uma dessas, quando você entra no estado atemporal, é quando você entende que cada ser tem um talento singular que ninguém no outro, qualquer lugar do planeta tem, porque você é singular. Você foi criado por Deus e você é singular, então você tem um talento. Confia no talento que você tem. Não abraça o mundo, sai correndo querendo abraçar o mundo, fazendo tudo de uma vez. Eu já tive esses desafios e eu entendi que menos é mais. Então confia nas pessoas, faz item a item, que no final de uma vida, ou final de muitos anos, você vai olhar para trás e falar assim, nossa, valeu a pena, eu fiz grandes feitos. E não esquece que tudo isso tem que ter honestidade, tem que ter ética, absolutamente, você não vai abrir mão. Isso é uma política inegociável que você vai ter na sua vida. Você não vai vender a sua alma para ninguém. Eu acho que é isso aí que eu queria deixar de recado aí para as próximas gerações. E Leandro, eu queria que você falasse também qual que é o legado que você espera deixar
não só para Tropical, mas também para cidades. A gente sabe que a Tropical atua em vários locais e para as pessoas também, né? As É, famílias, né, que vão estar compondo todos esses empreendimentos aí. olha, são vários legados em vários âmbitos, né? Então, se no âmbito social, o que eu quero deixar é que todos nós temos essa capacidade de ajudar, mesmo que seja uma pessoa, que você verdadeiramente você transformou a vida daquela pessoa. Esse é um legado. Não precisa de ser milhares. Se você conseguir, que bom. Mas deixa um legado que você transformou a vida daquela pessoa. E transformar a vida dessa pessoa, ela começa dentro de casa, né? Então, com o seu filho, com a sua esposa, com os seus tios, com os seus primos e também com aquelas pessoas que você não conhece. Mas, acima de tudo, com aquelas pessoas que você considera talvez um grande desafio, outras pessoas chamam de inimigos, porque a gente não pode considerar inimigos, né? São pessoas que estão na nossa vida em desafio. E o legado do trabalho, né, assim, vamos dizer, do trabalho empresarial, profissional, é que a gente possa deixar algo que ele fique, que as pessoas... Você não tem que preocupar das pessoas ficarem lembrando de você. Isso é uma questão natural, uma consequência natural. Mas é saber o seguinte, nossa, que lugar aqui bacana e eu estou feliz. Quando a pessoa emana essa energia, esse pensamento, naturalmente você está recebendo ele. Né? Porque o universo ele traz tudo para a gente, né, a favor. Então o legado de coisas úteis. Basicamente é tudo que você faz, para onde você vai, você deixa coisas úteis para as pessoas. E você vai servir de exemplo, né? Não na fala, mas sim dos atos que você fez. Top demais. Então é isso, galera. Aqui, finalizando aqui mais um e o nosso primeiro, né? O nosso primeiro podcast do quadro Brave na Sua Casa. Tive a honra aqui de receber esse rapaz aqui que virou meu amigo, entendeu? O cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele sabe disso. Eu gosto de andar com ele aí, e escutar, e aprendo muito, né? A gente já fez algumas viagens juntos aí, fomos lá para Água Santa, vamos em Corumbá, que eu levei ele para conhecer uma chácara nossa lá em Corumbá também. Vamos ver, quem sabe a gente faz um empreendimento lá, né? Quem sabe a gente faz um empreendimento lá. E é isso aí. E para a gente foi um prazer aqui estar com vocês mais uma vez e em trazer aqui essa figura aqui que é tão emblemática, importante aqui no nosso estado de Goiás. E é isso. Não é isso, Leandro? Bora Obrigado. pra cima. Muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado aqui a nossa proposta aqui de vir participar. E tamo junto, Ó, conta com a gente, viu? Eu não sei quanto tempo vai ficar, né, no YouTube, mas aproveitando aí, nós estamos num ano de Copa do Mundo. Nós vamos ter, inclusive, o bolão, né, da Raiz Urbana do Grupo Tropical. Já deixa aí pra galera do Já, bolão. vou deixar aí, para vocês aí, ó. Vocês estão convidados a participar do bolão. Vai estar lá no Instagram também da Raiz Urbana, vocês entram. Nós estamos num momento de eleições, né? Brasil é Brasil, não vai mudar. Tem muita coisa. Mas talvez eu diria para vocês que a grande mudança está dentro de nós, né? Dos 260 milhões de brasileiros que nós somos, a mudança está dentro de nós. Vamos parar de colocar a culpa aí em poucas pessoas nessas situações tão extremistas, né? Para um lado, para o outro, porque eu acho que existe só um lado, o lado do bem, o lado da verdade, o lado da dedicação, mas a gente precisa estar mais politizado. Então eu convido todos vocês para terem muita seriedade nessa votação que vai ser esse ano, né? Então é isso, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Continua, porque ó, quem não conhece o Ulisses é gigante, é um coração gigante. O único pecado que ele tem é que ele sempre perdeu para mim no tênis de mesa, né? Mas eu vou lançar um desafio aqui. Ah, pode falar. Eu vou lançar um desafio. Eu vou Agora jogar. O povo tá lançando desafio toda hora. Eu vou tenho que jogar. parar de gravar vídeo, toda hora tem um desafio. E o desafio é o seguinte, aí tá registrado. Eu sou canhoto, né? Como você sabe, eu vou ganhar de você na direita. Ah, não. Aí é pra você ver a conversa fiada. Ah, não. Aí não. Aí não. Vamos registrar, né? Tá pra registrado. O povo ver, deixa registrar pra depois. Aqui é dia porque eu deixei, você não entendeu. Eu sei disso, mas depois... Eu sei disso. Agora eu vou jogar pra valer. Ó, pessoal, a resenha vale muito mais do que a vitória e a derrota. Mas no finalzinho você vai querer ganhar. Eu tô achando que ele comprou a mesa e tá dentro da sala dele. Ele tá confiante demais, não é possível. Bom demais. Então é isso. Obrigado, Leandro. Obrigado, viu, Ulisses? Valeu mais uma vez. Tamo junto.
Obrigado, é isso aí, pessoal. Até Valeu. mais. Até mais. Com Obrigado. Deus. Ó, essa musiquinha tá boa. É, você tá, pô, tá buscando a Dubai aí.